Seja bem-vindo, então, a mais um podcast Oliver Talk. Continuando a nossa série sobre a União Soviética. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre o livro do Arquipélago Gulag. Terá mais um capítulo, o terceiro. Mas, como eu disse nos episódios passados, eu iria convidar uma pessoa que já viveu na Rússia, viveu um pouquinho naquela época, mas tem muita coisa para contar para a gente. É o professor Vladimir, da Universidade Federal do ABC. Tudo bem, professor? Tudo bom, Luciano? Excelente, excelente. Então, antes da gente começar, não se esqueça aí de curtir o canal se estiver vendo no YouTube, e se estiver ouvindo pelo podcast, não esqueça de assinar para já receber os próximos conteúdos. Não é sem você precisar ficar encontrando a gente aleatoriamente. Correto. Então vamos começar aqui a conversa com o professor Vladimir. É uma coisa muito curiosa que já é surreal assim para todo brasileiro. O local do seu nascimento, professor. Cidade chamada Tomsk, que fica na Sibéria. Se você olhar no mapa da Rússia, assim, de sul ao norte, de leste a oeste, vai estar exatamente no meio do mapa. Nossa, Sibéria. Assim, assim, desculpa a pergunta. Como que é a Sibéria? Como? Como que é a Sibéria? Tá, tudo bem, deve ser frio. Tem alguma temporada de calor? Às vezes é frio, às vezes é quente. Sério? Mais dias de frio do que dias quentes, mas temos verão. Às vezes faz calor, 30 graus, a gente sai de short para a rua, pega praia. Nem tudo é coberto de gelo lá, né? Só que é curto. A gente tem uma piada local que diz o seguinte, que o verão este ano foi legal, porque caiu no final de semana. Aí deu para aproveitar. É um pouco exagerado, mas, de fato, junho, julho dá calor, o resto já é frio. Então, e, por exemplo, conforme nós estávamos conversando aqui, pô, viver na Sibéria já é algo totalmente diferente de um país tropical. Quando o senhor veio para o Brasil, sentiu um choque térmico, por assim dizer? Ah, sim. Primeiro ano é complicado, porque a gente não tem memória genética para ficar suando 24 horas por dia. Mas é engraçado que em São Paulo eu sofri no inverno paulistano mais do que no inverno siberiano. Porque a gente tem estrutura, né? Você entra em casa, tá tudo com calefação, você não sente frio dentro de casa. Ah, é verdade. E aqui em São Paulo, se você deixou uns buracos lá nas portas, na janela, faz 10 graus na rua e faz 10 graus no seu quarto. Não tem para onde fugir. Então, acho que foi o maior estresse para mim do que o calor do verão. Então, uma coisa que nós estávamos até conversando antes, o senhor nasceu na Sibéria durante o regime e na fase da adolescência, durante a criança e a adolescência, pegou a parte mais, vamos dizer assim, vegetariana, né? Não a parte mais carnívora. Sim, já estava mais. Já estava mais. E mesmo assim, o senhor estava dizendo que existiam relatos, né, de pessoas que viveram no Gulag, de pessoas que passaram por apuros, por assim dizer, né, da época um pouco mais antigamente. Como é que era quando o senhor estava vivendo naquela época? Já era era parecido com que o Solzhenitsyn relatava ou já estava um pouco diferente? Não, só para situar, para quem conhece pouco da história da União Soviética, porque muita gente acha que quando o regime começou em 1917 e quando ele acabou em 91, era tudo a mesma coisa, né? Não, tinha muita dinâmica interna, né? Os anos 60 eram diferentes dos anos 50, anos 80 diferentes dos anos 70, mas para ser mais curto, para quem quiser entender melhor a história da União Soviética, é bom dividir em duas partes. Até a morte de Stalin e depois de morte de Stalin. Ou seja, de 17 até 53, o regime estava se fechando mais e mais, ficando mais e mais rigoroso. E com a morte de Stalin, começou o processo de liberalização. Indo e vindo, às vezes, 2 passos para frente, 1 passo para trás, mas, de modo geral, estava se abrindo. O regime estava se humanizando até um ponto.
matando menos. E eu nasci em 1966, ou seja, quando a União Soviética acabou, em 91, eu estava com 25 anos. Ou seja, eu peguei os últimos 25 anos do regime. Claro que eu não peguei aqueles horrores que Solzhenitsyn descreve sobre os campos de concentração, quando as pessoas não dormiam de madrugada esperando os policiais do NKVD bater na porta e te levar sem saber por quê. Não, isso já não faz parte do meu da minha vida. Mas o que a gente sabia eram relatos dos moradores mais antigos da minha cidade, porque o meu estado de Tomsk, era um dos pontos que recebia campos de concentração nos anos 30, e teve histórias horríveis, a gente nem queria acreditar. Quando adolescente, quando algum velho contava que, esse bairro aqui, onde vocês vivem agora, bairro residencial novo, nos anos 30 não tinha nada. Eram os fundos de uma prisão, onde eles matavam direto, dia e noite. E no inverno pior é o inverno do regime, digamos, em termos de quantidade de mortos, que era de 37 para 38, quando só pelos relatos oficiais da polícia, 800 pessoas foram fuziladas. Ou seja, tem os nomes, tem relatos, sem falar dos mortos, sem como. E na Sibéria é muito difícil enterrar as pessoas no inverno, porque a terra é congelada. Uns 2 metros para frente, a terra vira gelo, dá trabalho para abrir as covas. E eles não tinham como abrir tantas covas para enterrar aquelas pessoas. Então, esses moradores contavam que naquele inverno eles empilhavam os corpos, assim, 5 corpos assim, 5 assim, e para criar pilhas de uns 2 metros de altura. E todos os moradores podiam ver aquilo. Quando chegou a primavera, começou tudo a derreter, um monte de baús vermes, minhocas começaram a mexer tudo, enfim. A gente tem esses relatos na memória coletiva, mas, pessoalmente, eu não sofri nada de perseguição, da minha família também. Ninguém foi preso por motivos políticos, nem por outros motivos. Uma pergunta que me ocorreu aqui. Sobre, por exemplo, a última monarquia da Rússia. Certo. Existiam pessoas que ainda eram fiéis na sua época, eram fiéis à monarquia, você conheceu? Não, porque para mim só existe o monarca, os Romanov, não é, se eu não me engano, se não me falha a memória agora, né? Sim, a pronúncia em russo é Romanov. Nem tudo a gente pronuncia como escreve. E se você conhecia pessoas que eram fiéis ainda à família imperial, no caso? Ou essa ideia de monarquia, império já tinha sumido, assim, na época? Não, acredito que tinham alguns grupos clandestinos, principalmente nas capitais, como a gente fala. Moscou e São Petersburgo. Porque na nossa história, Moscou começou a ser capital, depois mudou para São Petersburgo, depois voltou para Moscou. Então, a gente fala as capitais. A gente não fala a capital da Rússia. Então, nas capitais, Moscou e São Petersburgo. Lá provavelmente tinha alguns grupos pequenos, clandestinos. Eu não cheguei a conhecer ninguém e no discurso público, digamos, não era relevante esse assunto. Isso começou a ressurgir só com a queda da União Soviética. Aí sim, aí começaram a aparecer alguns grupos pequenos, mas que já podiam atuar abertamente. E o principal que aconteceu é que, como que eu digo, foi resgatado a biografia do último imperador, porque é claro que durante a época soviética
era tratado como um vilão, que perseguia o povo russo, até que chegou o grande camarada Lenin e liberou o país. Que era mentira. Quando Nicolau foi tirado do trono, Lenin nem estava na Rússia. O partido dele chegou, estava todo mundo exilado na Europa. Eles chegaram alguns meses depois. Mas na nossa propaganda, e engraçado que na propaganda da esquerda daqui, do Brasil, até agora eles acham que o Lenin que tirou o Nicolau do trono. Claro que eles pintavam assim, Lenin como um mocinho, um bonzinho, e com Nicolau associavam todos os males da humanidade. E com o fim da União Soviética, isso acabou. Começaram a sair muitos livros, muitos filmes que já relatam a vida da família real de forma mais objetiva. E, digamos, a forma como os russos hoje veem a família real, inclusive o último monarca, é bastante positiva. É bom. Não vou dizer que o movimento monarquista tem alguma relevância política hoje, mas pelo menos como memória histórica foi resgatado a figura deles. Sim, até daquele conselheiros que eles tinham, né, que é muito bem comentado. Rasputin? Rasputin. Putin. Ele realmente, assim, parece, você olha assim, é uma figura marcante, pelo menos, com aquela barba ortodoxa, né? Mas também foi um pouco exagerado na época a influência dele. Então, é também mais mito, mais figura mitológica do que figura histórica real, que na verdade não tinha muita influência. Sim. Nas Professor, decisões do Nicolau. Desculpa, eu te interrompi, pode continuar. Não, Tá. só... Agora, uma pergunta que a maioria das pessoas, elas querem saber, inclusive a gente até comentou entre nós, as suas experiências na escola, né? Tem muitas, aqui no Brasil, né, quando eu fiz a pergunta para alguns, eles, disseram assim, será que a escola de lá era parecida com a daqui, nesse negócio de você ter um tipo de pensamento, uma ideologia única, ou pelo menos uma mais dominante, não é? Eles queriam saber como que funciona a escola. Tem a escola depois da universidade, né? Vamos dizer assim. Falar mais assim da época da escola, depois o senhor pode comentar da universidade, se tinha uma grande diferença. Bom, falando da escola, qualidade de ensino na área de exatas, de biologia, de geografia, essas ciências duras, digamos, era incomparavelmente melhor com aquilo que nós temos aqui no Brasil agora. Sim. Sem dúvida. Até forma de raciocinar, de fazer contas simples, é coisa bastante comum entre os russos, pelo menos da minha geração. Mas tinha outro lado da moeda, que tinha essas aulas de história e de algumas matérias marxistas mesmo, de filosofia marxista, que era pura doutrinação. Claro que as aulas da história, a visão era única, que o mundo começou com a Revolução de 1917. Visão meio religiosa. O Deus criou o mundo em 7 dias, dentro do universo soviético de propaganda. O Lenin, com seus camaradas, criaram o universo soviético lá também em poucos dias, quando chegaram fazer aquele golpe de outubro, que entrou na história com o nome de Revolução Russa. Claro que não podia questionar aquilo. Mas quando você cresce dentro daquele discurso, na verdade, não tem por que questionar. A gente ia questionar o quê? Eles falavam que era assim, que eram capitalistas, imperialistas, explotadores,
que viviam às custas dos camponeses, do proletário, até que chegou o partido bolchevique, que trouxe essa felicidade para todo mundo. A gente não tinha outras fontes de informação, claro que a gente acreditava. Verdade. Claro, a vida era longe de ser perfeita, mas os jornais falavam que lá nos Estados Unidos eles sofrem ainda mais, que eles fazem linchamento de negros, de não sei o quê, e só vocês têm felicidade de ter nascido nesse país maravilhoso que trouxe liberdade para todo mundo. A gente nem questionava muito até certa idade que liberdade é essa. Só quando você cresce, até 17, 20 anos, você começa a fazer perguntas. Criança, claro que não faz pergunta. E o interessante é que a propaganda soviética era muito engenhosa, não eram burros. Acho que a melhor contribuição que o regime soviético fez na humanidade, não vou dizer se é positiva ou negativa, mas o maior, são técnicas de propaganda mesmo, técnicas de manipulação de massa, muitos sendo usados até agora, por todos os partidos, todos os políticos. Eles tinham trabalho focado para faixas etárias diferentes. Por exemplo, a gente entrava lá no primeiro ano de escola, com 7 anos, com 6, 7 anos, claro que eles não mandavam ler o manifesto do Partido Comunista, mas tinha literatura especial, uns contos sobre a vida dos grandes bolcheviques, que contavam como avô Lenin, avô é estranho, né, porque ele morreu com 54 anos. Agora eu estou com 53, até para mim. Engraçado, mas propaganda chamava ele de vô. Ele nunca teve filhos, nem netos, mas entrava como vô, sabe? O vô de todas as crianças soviéticas. E a gente lia os contos curtos, algumas histórias, como ele enganava os policiais lá, do regime antigo, como ele gostava de crianças, etc. Assim que a gente crescia, né, essa literatura ficava mais e mais séria. Chegava aos 14 anos, era a primeira porta de entrada à organização comunista séria, chamada Komsomol, a União dos Jovens Comunistas. Aí já tinha prova, claro que todo mundo passava prova, mas precisava estudar umas obras de Lenin sobre a ética comunista, e ninguém levava a sério aquilo, era mais ritual, porque também os trabalhos de Lenin não faziam muito sentido. Por exemplo, esse trabalho sobre a ética comunista, de 1920, aliás, quem se interessa pela visão comunista do mundo, eu recomendo muito. Esse trabalho, ele é curtinho, o discurso dele, um congresso de jovens comunistas, onde ele fala, o que é a moral comunista? Nos acusam de que não temos moral? Não, mas nós temos moral sim, só que a nossa moral é o seguinte, o que é bom para a ditadura do proletariado, ou seja, para o governo, é ético, o que não é bom, isso é antiético. Essa é a nossa moral. Então, lendo isso em 1980, quando eu estava com 14 anos, eu e meus amiguinhos não conseguíamos interpretar muito aquilo, porque os valores básicos de família, né, que a gente cresce absorvendo dos pais, do ambiente, não eram muito distintos dos valores ocidentais. Que a Rússia, por mais que ela esteja dividida geograficamente entre a Europa e a Ásia, pelo sistema dos seus valores, pela estrutura, tipo de estrutura familiar, ela sempre fez parte da Europa. A Europa um pouco exótica, uma parte mais distante do centro da Europa Ocidental, onde tudo isso nasceu, mas não deixa de fazer parte da cultura europeia. Então, tinha esse conflito. Acho que a primeira vez, quando a gente começava a questionar esses valores que a propaganda tentava passar, é exatamente nessa entrada na União dos Jovens Comunistas. Porque aquilo que o Lenin escrevia lá sobre a ética e moral não batia absolutamente com aquilo que a gente aprendia
desde criança na família e entre os amiguinhos. Mas, como falei, no final do regime, a maioria não levava a sério aquilo. Ou seja, era algo imposto por cima, ou seja, era um ritual necessário. Precisava fazer aqueles discursos nas reuniões lá da turma, da escola, depois da universidade, só para mostrar a sua lealdade ao regime. E todo mundo entendia que aquela era uma espécie de um joguinho. Vocês falam umas coisas certas, a gente finge que a gente acredita, e depois a gente vai para casa e vive a nossa vida. Ou seja, já não existia essa pressão de querer ser comunista, marxista, verdadeiro. E, bom, o único aspecto, único não, mas um dos mais desagradáveis nessa experiência toda da escola era a pressão para, às vezes, para intrigar seus amiguinhos. Quando algum amiguinho fazia alguma besteira, aí eles chamavam todas as crianças e cada um precisava levantar e fazer um discurso dizendo eu sou contra tudo que esse cidadão fez, ele deve ser expulso da União de Jovens Comunistas, a atitude dele é incompatível com os valores comunistas, etc. E eu lembro que eu não tinha estrutura para fazer isso. Quando isso aconteceu comigo, e eu tive que ficar de pé na frente da turma e também pronunciar algum discurso contra o colega da turma. E eu não consegui fazer. Que os valores que a minha família tinha colocado na minha cabeça eram tão fortes que nesse conflito, o que eu faço? Eu resolvi ficar quieto. Eu falei, não sei, eu não vi, eu não estava lá quando ele fez aquilo. Ele estragou um documento comunista, pegou lá a foto de algum comunista, colocou lá, sabe, os chifrinhos, barba, as palhaçadas que as crianças fazem. É besteira, né? Mas não podia. E o líder lá, comunista da escola, depois falou para mim, eu esperava muito do Vladimir, que ele é um dos melhores da turma, mas ele é covarde, ele não conseguiu dizer nada. Então, isso me traumatizou, de fato. Traumatizou, não teve consequências. Ninguém me perseguiu, ninguém me chamou, mas o que me incomodou mais é esse conflito ético, né? Sim. Que a família e o ambiente ensinam uma coisa, ser fiel aos amiguinhos, ter uma certa fraternidade entre os amigos. E a mais estrutura do Estado, como a diretora da escola, líder comunista da escola, pressionar para pedir entregar um amigo. Acho que foi, acho que naquele momento que eu virei anticomunista. Anticomunista ainda na União Soviética. Não, anticomunista, sim, interno, sem poder verbalizar, mas acho que foi a primeira experiência quando eu senti que tem algo profundamente errado nesse sistema, que me coloca nessa situação muito desconfortável e sem sentido. Era um ritual só para mostrar que o coletivo tem poder para perseguir aquele menino coitado. Não era coitado, era sapeca, claro, mas não interessa. Não, continua. Eu ia fazer a pergunta, mas continua. Não, lembrei outra. Falei que foi aí que eu virei dissidente, anticomunista, mas tem mais uma. Acho que teve 2 episódios assim, desagradáveis. Porque todo mundo na turma tinha alguma obrigação. Sim. Alguém lá regava as plantinhas na janela. Alguém ia para a biblioteca lá, trazia os livros, fazia listas de leitura. E eu fazia parte do setor chamado ideológico, setor ideológico. Cada turma tinha 4 ou 5 pessoas, alunos, chamados setores ideológicos,
ideológico, cujo papel era uma vez por semana, como lá no livro de Orwell, 1984, tem 5 minutos de ódio, né? Todas as fábricas faziam 5 minutos de expressar seu ódio para alguma coisa. No nosso caso eram 15 minutos, não era bem de ódio, mas de propaganda comunista. A gente era obrigado a pegar os jornais comunistas da semana e fazer uma breve revisão diante da turma, dos coleguinhas. O que lá camarada Brezhnev, lá, secretário-geral, falou na última reunião lá do Comitê Central, quais são os sucessos lá industriais, da agricultura, etc. E eu achava muito chato, porque era tudo a mesma coisa. Não fazia sentido. O que eu fazia? Eu pegava a última página do jornal, onde tinha algumas curiosidades culturais, ou sei lá, algum zoológico nasceu lá, algum ursinho diferente, de cor diferente, essas variedades, né? E passava aquilo. Os meus colegas adoravam. Que a adolescente não quer saber o que o secretário-geral comunista falou na última reunião. Só que a escola mandava uns agentes, digamos, de outras turmas para controlar se a gente fazia correto. Caramba! E uma menina de outra turma chegou na nossa turma, observou tudo, anotou e escreveu uma denúncia, né, dizendo que o Vladimir, ele está falando coisas que não deveria falar nesses 15 minutos tão importantes ideologicamente. Eles me chamaram lá para o comitê da escola, era um ato e eu tinha o quê? 15 anos na época, e era menino, assim, filhinho de mamãe, eu não tinha essa coisa agressiva de brigar, de falar na cara, desafiar autoridades, mas eles fizeram um ato de inquisição mesmo. Eles sentaram todos pelo perímetro de uma sala e me colocaram no meio. Fala agora, por que você faz isso? E eu não conseguia abrir a boca. Eu fiquei, não sei, 5, 10 minutos falando, você não vai falar? E eu, olhando para baixo, eles acharam que eu estou desafiando, sabe? A gente vai te torturar, né? Como nos filmes, você vai entregar lá os segredos. E o pessoal, não, eu não vou falar nada. Não era nada disso, eu simplesmente fiquei travado. Um choque emocional, né? E não falei nada. Eles me liberaram, depois escreveram lá na minha ficha lá um aviso que não deu muitas consequências, não me expulsaram de nada, mas acho que foi um outro trauma que eu sofri do sistema comunista. Claro que é incomparável com aquilo que Solzhenitsyn descreve, que as pessoas sofriam lá no KGB, nos campos de concentração, mas, por outro lado, eu acho que mostra que o sistema era mais sutil, às vezes, não era só tortura psicológica, aquilo que você assistiu no episódio seu, sobre o livro de Solzhenitsyn, onde ele conta lá formas de tortura, tanto física quanto emocional. Era para gente adulta, mas desde criança o sistema tinha esses métodos mais leves, mas que já mostravam, não, você vive dentro de um sistema onde você é ninguém, o Estado é tudo e você é ninguém. Acho que a minha dissidência, assim, interna, moral, começou lá. Ótimo. Professor, eu só vou pedir um favor para o senhor parar de evitar de bater na mesa, porque o som da batida sai no microfone, fica um pum. Nem estava percebendo. Não, tudo bem, não foram muitas vezes, mas só para dar uma avisada. Eu também não reparei. Deixa eu fazer uma pergunta também. O professor viu a queda de Chernobyl? Já era... Não, eu estava com 20 anos, era 1986, sim, eu estava na universidade. E como que o pessoal de lá viu isso? Não, ninguém viu, só viu quem estava lá, né?
Eles demoraram para anunciar. Acho que no dia eles anunciaram só no jornal à noite, de forma muito seca, que aconteceu um acidente na usina atômica na Ucrânia. Ninguém ligou, né? Ninguém deu importância para isso, mas normalmente quando acontece algum acidente, eles falam uma vez, depois ninguém fala nada. Mas aí todo dia no jornal eles começaram a repetir: falando daquele acidente, tá tudo bem, não tem perigo. Sabe, se não tem perigo, para que ficar repetindo todo dia? Porque acidente acontece sempre, né? Falaram uma vez e pronto, ao ar e resolve. Mas aí depois de uns 3, 4 dias, a gente já começou a desconfiar. Se está tudo bem, por que vocês falam com tanta insistência que está tudo bem? Mas pouco a pouco começou a vazar a informação e eles começaram a reconhecer. Não, de fato, esse filme que saiu agora, no ano passado, no HBO, sobre Chernobyl, né, 4 episódios, ele retrata com muita precisão tudo que aconteceu. Sim, é muito bom, por sinal. Os nativos, os russos, os soviéticos, todos que assistiram esse seriado até ficaram perplexos com tanta precisão como ele relata o acontecido. Claro que tem uma certa liberdade dramática, né? Eles juntam 2, 3 histórias em uma, eles dramatizam, mostram lá um comunista que quer jogar fora do helicóptero, lá, um físico, um químico. Sim, sim. Não existia isso, né? Primeiro, eles nem foram lá de helicóptero, eles foram lá de um avião comum, mas isso é besteira. De modo geral, quem quer conhecer de fato como era o clima, como aconteceu tudo, eu recomendo muito aquele seriado. E, por exemplo, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, a União Soviética, que era composta por vários países, não é? Ele tinha um sistema parecido de migração da União Europeia. Por exemplo, você russo tinha entrada livre para a Ucrânia ou para algum outro país, ou não? Era o mesmo país. A gente não falava países, falava repúblicas. União Soviética é a união de 15 repúblicas. É mais como Estados Unidos. Quer dizer, é incomparável, claro, mas cada república era como um estado. Claro que era um pouco mais complicado, porque tinha algumas repúblicas que eram divididos em estados. Ou seja, o país União Soviética era dividido em 15 repúblicas. Algumas repúblicas pequenas já não tinham divisão. Moldova, por exemplo, não tem mais divisão. Já é muito pequeno. Mas Ucrânia, Bielorrússia, a Rússia, Cazaquistão, tinham divisão ainda em estados. Mas se você atravessava a divisa de um estado para outro, dentro de uma república, ou de uma república para outra, não mudava nada, era a mesma coisa. Ou seja, aquele muro, né, que cercava o país era na fronteira da União Soviética inteira. Dentro das repúblicas não tinha fronteira. Não, era o mesmo tipo de passaporte. Tudo a mesma coisa. Mas tinha algumas regiões que você não podia entrar, chamadas zonas, em português não sei se seria zonas fronteiriças, ou seja, áreas adjacentes à fronteira, só que adjacente, o que é adjacente? Às vezes 1.000 quilômetros. Mais ou menos um quarto, um quinto do país eram essas áreas, essas zonas, onde qualquer cidadão da União Soviética não podia entrar. Se você, uma vez eu precisei ir para Vladivostok. Vladivostok fazia parte daquela área. Você não podia simplesmente comprar passagem, chegar, desembarcar lá do avião. Quer dizer, podia comprar, mas chegando lá, entravam os policiais dentro e verificavam os documentos.
seja, para ir lá, precisava pedir na polícia local os documentos justificando o que você vai fazer lá. Se você tem uns parentes, ou viagem de negócios. Então, uma parte do país, do país funcionava desta forma. E engraçado que muita gente nem sabia daquilo. Eu descobri sobre a existência daquelas áreas só quando precisei ir para o Vladivostok, já com 20, 21 anos. Aí me explicaram, e me fizeram aquele documento, e de fato, você chega lá, o avião pousa no aeroporto de Vladivostok, você vê lá os militares com fuzis de Kalashnikov cercando o avião, eles entrando, conferindo essa documentação, e só depois liberando o avião e encostar lá no prédio do aeroporto. Nossa. E essa, por exemplo, assim, na questão assim de relações sociais, assim. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente, em relação à Argentina, a gente só conta umas piadas, não é? Ah, Argentina, não sei o quê. Sei lá, por exemplo, você estava morando numa região da União Soviética e você tinha outra ali, os outros países, tinha assim uns apelidos, ou polonês, não sei. Algum tipo de... Ih, aquele ali, ó, ucraniano, hein? Alguma coisa assim ou não? Não, sim. Os mais populares eram os georgianos, porque eles têm aquele sotaque em russo meio gostoso para imitar, para zoar, mas é aquela projeção, né? Aquilo que você não quer ver em você, você coloca na sua piada para o outro país. E os georgianos eram conhecidos como empreendedores também, e era proibido, né? Não podia fazer. Negócio privado era tudo do Estado. Não sei se você conhece, dizem que mais ou menos 1/3 do PIB da União Soviética rodava nesta economia escura, mercado negro, né? Tinha umas fábricas até clandestinas que produziam roupas, coisas que o Estado não controlava, ou controlava de forma clandestina também. O capitalismo, né? Capitalismo agindo na União Soviética. E os georgianos tinham fama de serem bons. Ou seja, o georgiano típico, para a gente, era um milionário. Que não era verdade. Quem ia lá para a República da Geórgia via que a vida era bastante pobre, né? Mas aqueles georgianos que a gente viu circulando nos restaurantes da cidade, né? Estavam cheios de dinheiro. E contavam piadas, assim. Tipo, piadas agora meio sem graça, né? Fala que um filho de um georgiano milionário fez vestibular para a universidade e o papai fala, vou comprar para você um carro Mercedes. sim. É gostoso contar em russo, porque a gente imita o sotaque deles, né? E o filho fala, não, pai, para que isso? Eu quero lá, todo mundo é humilde na minha universidade, todo mundo anda de ônibus, eu quero andar de ônibus. Fala, tá bom, filho, vou comprar o ônibus para você, para andar com todos os alunos em Moscou. Então, é esse tipo de piadas meio inofensivas, né? As piadas mais fortes a gente contava sobre os líderes comunistas. Sobre comunismo, sobre propaganda. Mas, sim, era mais interessantes e mais perigosos também. Né? Sim, aí fica mais engraçado, né? Dependendo da época, alguém podia lá comunicar a KGB. Cidadão que conta as piadas. Eita. E falando, já que aproveitando esse gancho, alguém fez até uma pergunta: o que a população, na época, achava da KGB, da Polícia Secreta? Não podia falar muito, né? Não, sim, claro. Não, sobre o prédio da KGB em Moscou, que fica lá na praça chamada Lubyanka. E não é um prédio muito alto, acho que 5, 6 andares, pega o quarteirão inteiro, mas não é muito alto.
um prédio comum para o centro de Moscou, mas piada falava que qual é o lugar mais alto de Moscou? Os porões daquele prédio. Por quê? Você enxerga a Sibéria lá do porão. Então, piadas desse tipo a gente contava, assim. Mas para quem já nasce na Sibéria, essa piada não funciona, né? Sim, a gente sabia essa piada e ria mais que, esse povo de Moscou, cheio de frescura, né? Falar que tá com medo de ser exilado para a Sibéria. A gente nasceu aqui, tá tudo bem. Mas, assim, claro que abertamente não falava nada do KGB. Mas na universidade a gente falava assim. A gente tinha certeza que tinha um responsável, que cada universidade, cada faculdade tinha um responsável, tinha um agente da KGB. Caramba. Oficial, que ficava direto na universidade. E uma vez até um professor contou, eu sei quem é. Eu calculei, eu comecei a cumprimentar, ele fica aqui andando, eu cumprimento, mas ele sempre foge, ele não quer cumprimentar ninguém. Mas isso tudo bem, isso sem problemas. Mas o que os boatos falavam é que, além desse oficial da KGB, que abertamente estava lá, cada turma da universidade tinha alguém infiltrado. Ou seja, que não recebia dinheiro da KGB, mas que se comunicava com o KGB e contava quem é mais confiável. Aí a gente não tinha certeza se era em cada turma ou um por instituto, ou seja, qual turma. Uma turma de 100 era dividida em 4 turmas de 25, a gente não sabia se era um por 100 ou um por 25, e nos intervalos a gente se divertia dizendo que, eu acho que eu sei quem é aqui representa a KGB, acho que é o fulano, assim, na cara. Falo, não, que isso, é você que está querendo desviar a atenção, na verdade é você. Como que a gente conta aqui de piadas para a KGB? Nesse nível. Tinha outro detalhe que a gente tinha certeza sobre KGB. Naquela época, era época pré-informática, né? Os computadores começaram a aparecer já bem no final do regime soviético, e antes se usava aquelas máquinas de digitar, da datilografia. Né? E KGB tinha todos os exemplares de todas as máquinas do país inteiro. Ou seja, chegava uma máquina nova na faculdade, o oficial da KGB ia lá, digitava alguma coisa no papel A4 e guardava lá. Caramba. Era tudo registrado. Ou seja, se alguém quiser lá digitar alguns materiais antissoviéticos, eles faziam a perícia e conseguiam descobrir qual máquina foi digitado aquilo. Pesquisar assim, entrar num site e ver alguma coisa sobre o anticomunismo, por exemplo, né? Não, site, que site? Não existe. Não, site não existe. Não tinha, era para informática. A primeira vez que nós usamos a internet foi na época do golpe de agosto de 1991. A internet ainda não era o único ponto na cidade onde tinha internet. Era justamente no porão do prédio onde eu estudava, na minha universidade, no centro de computação, com aquelas máquinas enormes, né? Ocupavam as salas inteiras. E tinha uma linha direta com Moscou, porque a televisão foi desligada, informação, quando os golpistas tomaram poder. Mas, de forma independente, o pessoal de Moscou passava a informação por esse canal, e os meus amigos recebiam essa informação, levavam para um canal independente da TV da minha cidade, e lia, assim, o povo ficava sabendo o que estava acontecendo em Moscou. Caramba. Querendo já organizar uma resistência, ou seja, o nascimento da internet na Rússia foi marcado por essa busca da liberdade política.
Inacreditável, né? Que a nascimento da internet ele acabou se coincidindo, né? Com a busca da liberdade política. Uma coisa também, Contribuindo, não estou coincidindo, contribuindo na queda da União Soviética. pior que o tempo, professor Vladimir, nosso tempo já está acabando. Acho que a gente vai ter que fazer em duas partes mesmo. Tá muito boa a conversa. Mas, continuando o assunto, por exemplo, é, teve lá o começo da Guerra Fria tal, e a corrida à Lua, Sim. não é? Como é que o pessoal, os soviéticos, viam, por exemplo, a ideia de chegar na Lua primeiro do que os americanos, a ideia de ir para o espaço? Você tem alguma memória? Não sei se era antes ou depois que o Vladimir Não é nasceu. exatamente para. Não, meu pai trabalhou com isso. Ah, olha só. Ele está vivo, agora está com 81 anos, está lá na chácara dele, descansando. Mas ele era engenheiro, uma empresa que trabalhava com programa espacial. Eles faziam os aparelhos para os satélites, para as naves espaciais. Então, eu conheço um pouco mais do que o cidadão comum. Não era exatamente para a Lua, era corrida espacial, de modo geral. Porque a União Soviética conseguiu ir para o espaço primeiro, mandar primeiro satélite, 57, se não me engano. Mandar primeiro homem, em 61. Eu não tinha nascido ainda, só tenho relatos dos meus pais, da minha mãe, falando que quando a Gagarin foi para o espaço, foi uma alegria total, quando saiu pelo rádio, a gente tem um homem no espaço. Parou tudo, todo mundo parou de trabalhar, de dar aula, todo mundo saiu para a rua, correndo, se abraçando, ficou bem exaltado, bem feliz. E até eu lembro, nos anos 70, já começou a virar meio comum as viagens espaciais, mas ainda não era tão comum como hoje. Hoje lançam alguém para o espaço e ninguém está nem aí, né? Mas, na década de 70, a gente contava, é um cosmonauta número 20, cosmonauta número 25, que foi lá para o espaço. E eu, como criança, de 10, 12 anos, eu sentia um pouco dessa excitação, né? Era legal saber que, mais um homem está lá no espaço. Agora, sobre os americanos, eles não falaram nada. Quando os americanos lançaram satélites, tinha nada. Quando chegaram na Lua, falaram, claro. E os soviéticos também chegaram para a Lua, mas também iram para a Lua para quê? É uma coisa simbólica, né? Então, tinha esse orgulho, sim. Mas tinha também visão crítica, já, não é do povo geral, mas da turma do meu pai, né? Que a gente passava todo verão na colônia de férias da empresa dele, onde todo mundo trabalhava com aquilo, não podia falar muito, né? Por muito tempo, eu nem sabia o que meu pai fazia. Eu sabia que ele era engenheiro, era uma empresa de engenharia, mas só no final dos anos 80 ele revelou esse segredo. Falou, não, a gente trabalha para o espaço. Tinha muita coisa militar também no espaço. Né? E a crítica deles próprios, comparando com o programa espacial americano, era que os soviéticos investiam muito em mandar o homem vivo para o espaço. Enquanto os americanos estavam fazendo uma rede de satélites de comunicação, criando GPS, satélites de rádio, e a União Soviética investia nessas viagens que não faziam muito sentido. Não, vocês sabem, os brasileiros tiveram também seu astronauta, né, que foi Que é pago ministro. para... agora não está pronto. Não vou falar nada, já que é ministro, então... Não sei se é o mesmo. Não sei se é o mesmo, né? Porque Não, agora tem um ministro que foi astronauta, né? no sentido que ele não foi lá fazer ciência, né? Aqui eu lembro, não sei se você lembra como aconteceu, eles pediram às crianças de escolas brasileiras
dar sugestões de experimentos para ele fazer lá no espaço. Um menino pediu lá plantar feijão para ver como se a raiz vai para cima ou para o lado. Ele foi lá, plantou feijão. Claro que isso não é ciência, isso é um marketing, né? Marketing do país. A gente tem astronauta no espaço que foi lá plantar feijão. Então, nos últimos anos da União Soviética, essas viagens espaciais também viraram mais marketing político do que ciência. Então, essa era a crítica. E por isso a União Soviética ficou mais atrasada nos satélites que agora garantem internet, satélites usados na previsão de tempo, etc. Sim. Sim. Mas continuam a ter orgulho, sim. Bom saber. Apesar de todas as crises, né, a Rússia continua lançando as coisas para o espaço. Eu vou fazer mais uma. Continua, professor. O presidente atual para o espaço, como falam os russos atuais. O Richard. Vou fazer só mais uma pergunta, professor, porque o nosso tempo já está estourando. Se puder, a gente continua em outro episódio. As pessoas estavam... A gente até falou, né, aqui, falar sobre como era o trabalho, escolher o emprego, leis trabalhistas, e alguém até perguntou, o médico, assim, todos os salários eram iguais? Um médico ganhava como engenheiro? Como é que funcionavam as coisas, assim, que o pessoal não faz a mínima ideia? O senhor também falou, né, que existem várias fases do regime, né? Sim, não, salários nunca foram iguais. Nunca. Uhum. Nunca mesmo. Nem por um dia. Desde que o Lenin assumiu lá o poder, ele falou, a gente precisa atrair os especialistas do regime antigo pagando bons salários. Então, o regime começou a comprar os profissionais desde o primeiro dia da sua existência. Depois, nos anos 30, eles já começaram a investir no preparo dos seus próprios profissionais, engenheiros, médicos, etc. Então, ninguém ganhava igual. Qualquer profissão que você entrava tinha uma espécie de plano de carreira. Por exemplo, engenheiro recém-formado recebia lá, sei lá, 120 rublos. No topo da carreira, com doutorado, um cargo de chefia chegava a 500, ou seja, 4 vezes. Não chegava mais, 10 vezes, não, acho que 1.000 rublos já era salário de ministro. Então, para você ter ideia, de engenheiro recém-formado, engenheiro não era profissão tão respeitado aqui no Brasil. Engenheiro era coisa qualquer. Técnico. Não, ou seja, o mínimo, digamos, do mínimo até o salário máximo, diferença, acho que não chegava a 10 vezes. Talvez 7, 8 vezes. Médicos, até agora na Rússia, não são considerados profissão que dá um bom dinheiro. É mais pelo gosto mesmo da profissão. É quase como um professor. Mas claro que você entrava lá no carreira, hospital, você pegava lá a chefia de um departamento do hospital, etc., melhorava. Aí recebia alguma coisa por fora, alguns presentes dos pacientes. Era tudo corrupto, né? Pode ser. Uma boa parte da receita dos médicos, eles não recebiam dinheiro. Se o médico era bom, ele fazia algum procedimento cirúrgico ou atendia mesmo. E o pessoal já levava para ele alguma coisa que não dava para comprar, alguma vodka diferente, algum presente mais valioso. E eles recebiam bastante, mas os médicos mais conhecidos da cidade, sim. Porque, não, é uma longa história, acho que vai ter que marcar, de fato, outra conversa para explicar como funcionava o sistema de distribuição. Existia dinheiro, existia salário, mas salário não media tudo.
Ah, Posição, se você tinha quais amigos que você tinha. Se você tinha alguma tia, amiga que trabalhava no supermercado, ou algum tio que trabalhava na loja de sapatos, isso era mais importante do que ter o maior salário. faz Porque para sentido. ter salário se você vai lá e não tem nada para comprar? É verdade. O sapato estragou e o sapato era um sapato para o inverno, outro para o verão. Não existia essa coisa de ter 10 tênis no guarda-roupa, como aqui no Brasil, até as pessoas mais humildes. Ninguém tem um tênis só, né? Todo moleque tem uma coleção de tênis. Claro, isso não existia. E quando o único par se estragava, às vezes, era difícil comprar. Eu passei por isso. Tinha dinheiro, andava pela cidade inteira, de uma loja para outra, não tinha nada. Caramba, hein? Que história, hein, professor? Maravilhas de distribuição socialista. Professor, para finalizar, na sua juventude, o senhor tinha alguma inspiração? Os jovens soviéticos tinham alguma inspiração, algum modelo, assim, algum herói que falava assim, eu quero ser como esse cara quando crescer? Não, depende muito da profissão que você escolhia. Muita gente não tinha nada, né? Não, esse herói, como na época lá, stalinista, tinha esses heróis oficiais. Na minha época já não tinha. Eu cresci uma época bastante, posso dizer, cínica. Já sobravam poucos heróis. A escola empurrava, né? Nos livros, algumas histórias sobre heróis da Segunda Guerra, mas era meio patético acreditar naquilo. Então, quando a gente escolhia lá um caminho profissional, eu, por exemplo, eu sou físico, entrando lá na faculdade de física, aí já surgiam exemplos, sim. Por exemplo, tinha um físico famoso, Nobel de física, que morreu nos anos 60, Landau, Leo Landau. Então, para a minha turma, claro que era a maior inspiração. As piadas que ele contava, as histórias que os nossos professores contavam sobre ele, que às vezes nem eram publicados abertamente, passavam boca a boca. Então, esses heróis, digamos, locais. Mas, de modo geral, eu não peguei essa época heróica propagandista. A gente mais fazia piadas sobre tudo. Até sobre Gagarin. Gagarin, que, por um lado, a gente tinha orgulho de ter sido o primeiro homem no espaço, mas fazia uns versos engraçadinhos, trocadinhos, como uma forma de resistir à pressão da propaganda oficial. Faz sentido. Então, professor, antes de finalizar, só tem que dar alguns avisos. Pessoal, não se esqueça de entrar na loja do Romanini, ele que faz as capas aqui do podcast, o link está na descrição. Você vai ter lá as melhores roupas para você passar, né? União Soviética falando em roupas, né? Essa quarentena. Não se esqueça também que o curso do Jordan Peterson, do André Assi Barreto, que inclusive é colega do Vladimir, já está aberto. A gente está com um valor promocional de R$ 147 até o final da próxima semana, hein? Depois o valor vai subir. O link também vai estar na descrição. Professor, não, só mais um aviso também. Os membros do Oliver Club do Apoia-se, o curso do Jordan Peterson, ele tá mais barato ainda, certo? Ele tá 97. Para os membros do Oliver Club, certo? Se você for membro, o curso tá mais barato ainda. Então, para finalizar, professor, sei que o nosso tempo, conversa tá muito boa. Eu queria continuar mais. Na verdade, tem mais perguntas ainda, né? Se puder, a gente grava na próxima semana. Mas, para finalizar, tem mais alguma coisa que o senhor queria falar que eu acabei não perguntando? Que o senhor queria comentar? Não, já que você pretende deixar para. Eu pretendo deixar para a próxima.
para outra vez. Vamos deixar, também vamos ver a reação do pessoal, se o pessoal gostou, se tem outras perguntas, outros assuntos. Sim, sim. Na verdade, eu tenho várias. É uma experiência interessante, porque eu costumo dizer, eu estou vivendo a minha terceira vida. A primeira vida foi os meus primeiros 25 anos dentro do regime soviético, com certos valores, dentro de certo sistema. Depois de um dia para o outro, tudo mudou. Tudo que eles ensinaram a gente, desprezar esses valores capitalistas, de repente, deixou de ser válido. Entrou o capitalismo. Depois eu vivi 10 anos numa Rússia capitalista. Era a minha segunda vida, tentando me adaptar aos novos valores, ao novo modo de viver. E desde 2000, estou aqui no Brasil, que também é um país totalmente diferente, com cultura diferente, com códigos sociais diferentes. Sim. Então, às vezes eu já nem me lembro o que aconteceu lá atrás, mas dando entrevista vem muita coisa à tona. Assim, então, é interessante para mim também essa experiência. Na segunda parte, a gente vai falar sobre o Brasil. Okay. E também a pergunta do pessoal. Tem muita gente que perguntou, só que eu não consegui colocar todas as perguntas, porque na verdade muitas perguntas eram parecidas, né? Elas só mudavam a forma, mas a essência é a mesma, né? Mas se você estiver escutando ou assistindo, coloque as suas perguntas e a gente, na segunda parte, a gente deixa aqui para o professor responder, certo? Então, muito obrigado, professor Vladimir. Eu que agradeço pelo interesse. Nossa, para mim foi uma coisa assim surreal mesmo, trazer alguém que viveu na Rússia, viveu um pouco na União Soviética, viveu na Rússia, veio para o Brasil e ainda quero saber na segunda parte por que veio para o Brasil e por que quis aprender português. Mas vamos deixar para a próxima. Vamos deixar essa para a próxima. Não vamos spoiler para o pessoal, não. Certo? Então, muito obrigado a você também que está me ouvindo. E um forte abraço e até a próxima quinta-feira. A segunda parte é a próxima quinta-feira. Forte abraço para vocês. Tchau. Tchau, abraço.